Nós estamos começando o programa Trocando Ideias, o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, igreja pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, um homem de Deus, um líder de grande destaque hoje na nação brasileira, na área de plantação e revitalização de igrejas, um amigo querido. Eu tenho o privilégio também de cooperar com ele no pastoreio desta importante igreja em São Paulo, uma igreja missionária, uma igreja bíblica, uma igreja acolhedora, uma igreja contemporânea, uma igreja para você, uma igreja para a sua família. Se você mora em São Paulo e está à procura de uma igreja séria, bíblica, que leva Deus a sério, que prega a palavra com fidelidade, que tem visão missionária, que ama as nações, então venha para cá. Você pode fazer parte desta preciosa igreja. Será uma alegria muito grande receber você e a sua família. Este programa, o programa Trocando Ideias, ele tem um propósito bem específico, porque recebemos centenas de perguntas e queremos aqui contemplar algumas delas e selecionamos hoje 3 dessas perguntas para conversar aqui com você sobre elas e trazer uma resposta. A primeira pergunta que nos foi enviada é a seguinte: pastor, algumas pessoas dizem que o Deus do Antigo Testamento é o Deus irado e que o Deus do Novo Testamento é o Deus de amor. Isso procede? E a resposta é um sonoro não. Não procede. Nós não temos 2 deuses, um do Antigo e outro do Novo. Nós não temos disposição divina diferente no Antigo e agora um Deus amansado no Novo. Não, absolutamente não. Deus é um só. Ele é o mesmo Deus, cheio de graça, de misericórdia, de amor. É só você ler o Salmo 103, como ele olha Deus como um pai, assim como um pai se compadece de seus filhos, assim Deus se compadece de nós. Assim como o Oriente se afasta do Ocidente, assim este Deus afasta de nós os nossos pecados. Não há Deus como o nosso, tão misericordioso, que perdoa a iniquidade, que pega os nossos pecados e os lança nas profundezas do mar. É claro que a revelação de Deus é progressiva. É claro que Deus está preparando a história da redenção através de falar muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas agora nos fala pelo Filho. Então, na plenitude dos tempos, Ele cumpre a sua promessa e envia o seu Filho, que se faz carne, que habita entre nós, que esvazia-se, assume a forma de servo e se humilha até a morte, morte de cruz, por amor de nós. Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Esta revelação é progressiva e agora, como diz o livro de Provérbios, a luz vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então, não há contradição, nem choque, nem conflito entre o Deus que se revela no Antigo e o Deus que se revela no Novo. Ele é o mesmo Deus, Deus justo, Deus santo, Deus cheio de amor e misericórdia, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda pergunta é a seguinte: pastor, como eu posso entender de forma prática a soberania de Deus? Bom, primeiramente precisa entender que Deus de fato é soberano. Ele é autoexistente, Ele é infinito, Ele é imenso, Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é transcendente, Ele é soberano. Há um só Deus.
Ele está sentado no trono. Ele governa o universo. Ele governa as nações. Ele governa a igreja. Ele quem dá vida, Ele quem tira a vida. Ele quem coloca reis no trono e Ele quem destrona esses reis. Ele quem levanta impérios e abate impérios. Ele é o soberano Deus que está no trono, o Cordeiro, o Filho de Deus, tem o livro da história em suas mãos. Venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Em outras palavras, quem dirige a história é Deus. Ele é soberano. E você vê isso todo dia e toda hora, na história, na natureza e na nossa própria vida. O que é maravilhoso é saber que este Deus que é soberano é bom, é amoroso, é fiel, Ele nos ama. Ele não usa a sua soberania para nos esmagar, mas usa a sua soberania para nos salvar, nos perdoar e nos transformar em seus filhos, membros da sua família. A última pergunta que nos enviaram e vamos considerar aqui é esta: pastor, por que devemos nós obedecer a Deus se nós somos salvos pela graça? É interessante essa pergunta porque ela não é nova. Lá na época do apóstolo Paulo, já existiam os antinominianos, os anti-lei, que diziam o seguinte: se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos pecar mais, para que a graça seja mais abundante ainda. E Paulo pergunta assim: mas como viveremos no pecado, nós os que para o pecado morremos? A graça nos salva do pecado e não no pecado. Aqueles que querem uma motivação para não obedecerem a Deus e andarem na prática do pecado, nunca foram salvos pela graça. Porque Deus nos salva pela graça para vivermos uma vida santa e irrepreensível. Deus nos chama para a salvação e a salvação é uma jornada de santificação que começa na regeneração e só conclui na glorificação. Então, aqueles que são salvos pela graça, eles amam a santidade. Eles buscam a santidade, porque sem santificação ninguém verá Deus. É claro que a salvação não é pelas obras, porque senão seria uma conquista e não uma dádiva. Seria uma medalha de honra ao mérito e não uma oferta. E a salvação é um presente gratuito de Deus. Paulo diz isso: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois bem, gente, este é o programa Trocando Ideias. Se você tem suas perguntas, manda para cá. Nós teremos prazer em respondê-las. Eu gostaria agora de reiterar o meu convite para você vir nos visitar na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Ela fica na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6151, ao lado da Ponte Cidade Universitária. A nossa igreja está aberta toda semana. Só no domingo nós temos 4 cultos e 2 escolas bíblicas, começando 8 da manhã, indo até 7 da noite. Venha para cá, traga a sua família, participe conosco. Segunda tem Conexão com Deus, terça tem Mulher Esperança, 2h30 da tarde, quarta, quinta, sexta, cultos, sábado, programações. É uma igreja viva, dinâmica, de portas abertas. Você pode também acompanhar-nos pelo canal do YouTube da igreja, se inscrevendo lá, acionando o sininho para você ser notificado dos vídeos. Todo dia tem vídeo novo. E mais, você pode acompanhar 24 horas por dia a IPP-TV, com programação para todas as faixas etárias. Somos uma igreja dinâmica e viva, bíblica e missionária, uma igreja para atender você.
e a sua família. Deus abençoe sua vida. Até o nosso próximo programa, então, se Deus quiser. Um abraço.